Estamos de volta e vamos lá, né, fazer a revisão da aula que a gente trabalhou, a revisão da matemática financeira, não é verdade? Isso mesmo, vimos lá juros simples, juro composto, vimos porcentagem, né, através de um quiz e também fizemos, né, alguns exercícios ali aplicando as situações. Nós vimos que até em um exercício ele pedia para achar o tempo, não, a taxa. E aí, para usar a taxa, nós temos que fazer uma regrinha da potência. Então, até aí, vamos precisar disso. Isso mesmo. Então, vamos de revisão? Olha lá, aula de número 45.2. E a gente está na matemática financeira na parte 4. Ou seja, revendo conceitos de porcentagem, juros simples e juro composto. Bora ver. Bom, e o juros simples é aqueles juros onde, né, o nosso capital é envolvido a uma taxa durante um certo tempo, de maneira sistemática. É o capital que vai render mês a mês. Só o capital aplicado. Não vai ter, né, aquele juntar o capital com o rendimento. Então, aqui é o juros simples. J igual a CIT, ele geralmente é utilizado em transações de curto prazo. E aí nós temos lá, J é juros, C é capital, I é taxa e T é tempo. Temos aqui também um mapa mental para dar uma melhorada bacaninha nisso que nós temos aqui, ó. Olha lá, explicando direitinho o que é cada símbolo, mostrando um exemplo bem bacana. Então, como diz lá na musiquinha, né? Capital, taxa e tempo. Isso é o que envolve o juros simples, certo? O montante vai ser o capital mais o capital investido mais o juro que rendeu. Então, a gente tem as duas equaçõezinhas aí básicas do juros simples, tá bom? Aqui tem um exemplo, né? Fica fácil. Quando a gente pode eliminar os zeros, é muito bacana, né? Então, por isso que no juros simples a porcentagem a gente usa em fração, né, para fazer essa facilidade aí, fica mais tranquilo, beleza? Beleza. No juro composto aí muda um pouquinho, né? Por quê? Porque aí é primeiramente que a equação já dá direto o montante, certo? Segundo, a gente tem um tempo no expoente, né? Então é o capital vezes o fator de aumento, né? 1 mais i, elevado a um tempo. E esse mapa mental tá bem dinâmico, né? Assim, bem colorido, bem... Maria comprou uma toalhinha, Uma ilha todinha. Ah, uma ilha todinha. A Maria comprou uma ilha todinha. E aí a gente vê que o M é de montante, o C é de capital, o I de taxa e o T de tempo. Então, legal, para não esquecer. São duas, né, expressões, são duas aplicações que nós temos no juro simples e no juro composto que usam equações. Na hora de ler o problema, e é aqui que vai estar o detalhe. Atenção! Nós temos a seguinte informação. Juros simples, aplicações de curto prazo. Quando o exercício quiser que você use juros simples, ele vai falar num sistema de juros simples. No juro composto, ele pode falar, mas não é obrigado, porque, né, nos livros e na própria aula nós falamos, hoje em dia não é utilizado o sistema de juros simples, só se usa juro composto, vai acumulando, montante, montante, montante. Então, capital e juros sempre se juntam, capital e juros se juntam. Então, atualmente, nós temos o juro composto. Então, falou assim no exercício, na prova, no Enem, no simulado, foi feita uma aplicação monetária, juro composto. Uma pessoa investiu, juro composto, não precisa falar, tá? Que é juro composto. Por quê? Porque hoje em dia qualquer movimentação feita no banco é através de juro composto. Outra dica que é importante a gente salientar é que no juro simples a gente vai usar a porcentagem de fração. Já no juro composto, como a gente quer 1 mais i aqui, né, o fator de aumento a gente usa em decimal, tá? Beleza. Jamais a gente usa aquela porcentagem que vem com símbolo, porque aquele lá é um valor simbólico, né, representando por 100, tá? Por cento. Mas aquela simbologia lá a gente não usa no cálculo, tá certo? Beleza. Vamos lá então, agora com vocês, mão na massa, a gente vai praticar e volta já com as correções.
E já estamos de volta, vamos ver? Vamos lá, as questões bem simples, tranquilas, né? Sempre praticando e salientando alguns detalhes e trabalhando da mesma maneira que a gente trabalhou nos exemplos junto com vocês nas atividades, tá certo? Vamos lá? Hora das correções, tirando as dúvidas, pergunta de número 1. Qual o valor do montante produzido por um capital de R$ 2.800 aplicado no regime de juros simples a uma taxa de 2% durante 20 meses? Então já vamos aqui salientando os detalhes, né? O tempo e a taxa estão na mesma unidade, então facilita, né? Ó, mensal e meses, né? A gente já sabe que a nossa equação é J igual a CIT, porque aqui está falando que o juro é simples, tá? Então vamos lá? J igual a CIT. Ele está pedindo montante, mas para achar montante a gente precisa dos juros, né? Isso. Então, juro é igual ao capital, que é 2.800, vezes a taxa, que é 2%, vezes o tempo, que são 20 meses. Vamos fazer os cortezinhos ali dos zeros, né? Zero. Ficamos, então, com J igual a 28 vezes 2 vezes 20. E aí a gente pode multiplicar da maneira mais possível que vocês quiserem. 28 vezes 2 dá 56. Vezes 2. Vezes 2 de novo dá 112. E coloca um zero. Isso, 112 e coloca um zero. Então, 1.120. Esse aqui é o juros. juro. Mas o problema está pedindo o montante, né? Então, montante é o capital mais o juro, né? Montante é o capital investido, 2.800, mais o juro, 1.120. Então, esse vai ser o montante gerado. Então, vai ser 3.920, certo? Certinho. Beleza, beleza, beleza. Fácil, simples, né? Com o mesmo procedimento de sempre, leitura, interpretação, anota os dados, partiu para a equação, substitui e corre para o abraço. Acertaram tudo, tudo bacaninha. Beleza, questão de número 2, vamos lá? Um capital de R$ 800 aplicado a taxa de juros simples de 30% ao ano gerou um montante de R$ 3.200 depois de certo tempo. O tempo de aplicação foi de... Então, o tempo é o que está querendo, né? Falou que o montante foi de 3.200, certo? Certo. E juros simples. Juros simples, né? Se ele deu um montante, a gente tem como saber o juro, né? Tem. Porque como que é o juro? Olha lá, o montante é o capital mais os juros. Então, se eu quero o juro, é só passar o capital para o lado de cá, eu já tenho juro, né? Então, o juro é o montante de 3.200 menos o capital de 800. Quanto que é o juro, então? 2.400, certo? Certo. Olha, rendeu bastante, né? E agora a gente vai aplicar na equação do J igual a CIT. J igual a CIT, né? Já temos o juro. 2.400. 2.400. Já temos a taxa, que é 30% ao ano. Esse tempo ele não pediu em nenhuma unidade. Então, quando a gente achar aqui, já vamos achar em anos e tá pronto. Isso. Beleza, fechou. Então, o juro é 2.400. O capital é 800. A taxa eu não sei. Não, a taxa eu sei, desculpa. A taxa eu sei e o tempo é o que eu quero descobrir, certo? 30 por 100. 30% é o mesmo que 30 por 100 vezes um tempo que eu vou encontrar. Vamos fazer os cortes do zero aqui, beleza? Ficamos com 2.400 é igual a 3 vezes 8, 24, 240, né? Isso. Vezes o tempo. Tá multiplicando, passa dividindo. 2.400 dividido por 240, nós temos o tempo. Cortamos um zerinho ali e ficou bem bacana, né? 240 dividido por 24. 10. 10, né? Então, eu vou botar até de azulzinho aqui. O tempo, então, de 10 anos. Porque aqui a nossa pergunta não disse em que unidade de tempo queria, mas a gente já está falando, se a taxa está em anos, o tempo a gente já vai dar o resultado em anos também. Beleza. Questão de número 3. Fácil, né? Confiram os detalhezinhos aí. Se tiver algum equívoco, verifica onde você errou, por quê, né? Foi na interpretação, foi na leitura, foi na hora de passar os dados, na hora de substituir na fórmula ou na hora do cálculo. Qual é o quesito que você está precisando melhorar? Qual é o top, assim, o tópico que você está precisando
salientar mais, estudar mais. Se for nos cálculos, beleza, vai fazendo cálculo aí até você se aperfeiçoar. Se for na leitura e interpretação, você está precisando praticar, então, essa parte, né? Então, vamos vendo direitinho o que é que você está precisando levar em consideração aí, tá certo? Questão de número 3, e agora? Quanto receberá de juros no fim de 3 semestres uma pessoa que investiu a juro composto uma quantia de R$3.000, a taxa de 1% ao mês? Juro composto agora, né? E o investimento foi de capital 3.000, certo? Certo. A taxa é 1% ao mês. E ele está falando aqui de semestre, né? E são 3 semestres. Um semestre são quantos meses? 6. Então, 3 semestres, quantos meses? 18. 18, né? Então, 18 meses. Por que a gente está mudando? Porque a nossa taxa está ao mês. 1% ao mês. O que é 1%? 0,01. Vamos de equação, então? O nosso montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado ao tempo. Ele está querendo o juro, mas primeiramente nós vamos encontrar o montante, né? Quem é o capital? 3.000 vezes 1 mais I, quem é a taxa? 0,01 elevado a um tempo de 18. E o legal é que aqui já está dizendo, ó, 1,01 elevado a 18, quanto que é o resultado? 1,2. Isso, então 3.000 vezes 1,2. 3.000 vezes 1,2 é a mesma coisa que 300 vezes 12, né? Que vai dar 3.600. 3.600. Esse é o montante. Ele está querendo o juro. Mas a gente nem precisa colocar em fórmula nenhuma, é só a gente pensar, 3.600 foi o montante, 3.000 capital investido, diminuindo quanto gerou de juro? Então, 600. O que sobrou? Então, o juro é R$600. E aqui, ó, a multiplicação que a gente fez ali, você fez 300 vezes 12, né? Mas poderia fazer também 3 vezes 1.200. Colocaremos os 3 zeros para lá, ficaria tirar aquela vírgula, ficaria tudo mais fácil. Então, pode escolher o jeito que você quiser fazer a conta. Agora sim, você tem que treinar. 2 detalhes importantes. Durante a aula, nós fizemos alguns exemplos em que não apareceu o resultado. Por quê? Porque era ao quadrado. Então, ao quadrado sugere que é ele vezes ele mesmo. Agora, passou disso aí, já começa a aumentar muito a quantidade de vírgulas, de casas depois da vírgula. E a outra foi quando não deu tempo. Aí, como o tempo é expoente, não deu a taxa. Aí, nós tínhamos que usar, como não tinha como resolver a potência, daí nós precisamos, né, fazer a fatoração. Então, fiquem atentos nos exercícios e observem os detalhes de cada questão. Se liga no Enem. Vamos lá para a última, então. A pergunta é... Fazendo um investimento de R$10.000 na Bolsa de Valores, qual será o montante gerado no final de 4 anos, sabendo que a rentabilidade mensal é de 0,5%. Olha que detalhe importante. Não disse aqui no sistema de juro composto, não disse, porque está fazendo investimento na Bolsa de Valores. É juro composto, certo? A taxa está falando que é mensal, né? O tempo está em anos, então a gente precisa transformar 4 anos em meses. Lembra que a gente disse que mexe no tempo e não mexe na taxa? Interessante a gente não mudar a taxa e mudar apenas o tempo. 4 anos, 1 ano, 12 meses. 4 anos, 48 meses, certo? Certinho. Então, com isso, a gente já pode correr para o abraço e partir para a equação. Montante é igual a capital, 1 mais I, elevado ao tempo. Não está dizendo qual o tipo de juros, mas está dizendo que é um investimento na Bolsa de Valores, qualquer coisa que for referente a algo atual, no momento, né, investimentos, não precisa dizer que vai estar se tratando de juro composto, tá? Então, vamos lá, o montante vai ser igual ao capital, que é R$10.000, que foi o investimento, vezes 1 mais I, a nossa taxa 0,5% é 0,005, certo? Elevado a um tempo que é de 48 meses. Então, o montante vai ser 10.000 vezes 1,005 elevado a 48. Essa informação já foi dada aqui, ó. Então, o montante vai ser 10.000 vezes 1,2705.
Aqui é como se desse os pulinhos com a vírgula e cortasse zeros, são né? 4 zeros, né? E ali tem 4 casas. Isso. Então vai sumir tudo ali. Vai sumir tudo, é a mesma coisa que fazer 1 vezes 12.705. 12.705, isso. Então, o montante então, de resultado é o 12.705. Aí ele quer saber o quê? Qual? Sabendo que... Ele quer saber o montante mesmo. Já está o resultado, já. Letra C. Montante. Aham, Qual beleza. será o montante? Já é a resposta. Beleza? Beleza. Ah, eu botei 750, né? É 12.705, mas é porque Acho tá que um foi errinho só de trocado, só digitação trocou aqui, ali. né? Vamos só corrigir ali o Letra C, tá? branquinho. Foi trocado a O digitação. Ele vai ficar 12.705. Beleza, aí. Quem falou que estava errado? Beleza, então vamos de brincando com os números. E a pergunta era: quanto é 30% de 30%? Será? E o nosso diretor aqui acertou, né? Será que você prefere ter 30% ou você prefere ter 30% de 30%? Qual que é melhor? 30% de 30%, eu acho que é melhor ter só 30%, né? Porque 30% de 30% já está uma coisa embutida dentro da outra. Já é um percentual dentro dos 30%. Né? E aí a nossa resposta correta é a letra B, Muito 9%. bem, vamos ficar aqui, vamos mostrar para eles. Olha ó. aí como que acontece. 30% é 30 por 100, né? Aham. 30%, quando fala a palavrinha D, lembra que a gente usa a operação vezes. de multiplicação, né? 30% de 30% é multiplicação. E quando a gente faz a multiplicação, então é multiplicação de fração. Isso. O de cima com o de cima, 900. 30 vezes 30, 900, e o de baixo com o de baixo. 10 mil 10 hectares. mil. Só que aí corta, ficamos com 9 dividido por 100. 9 dividido por 100 é 9 por 100, que é 9%. Então é muito mais rentável a gente ter apenas o 30% do que 30% de 30%. Eu vi uma questão uma vez, numa atividade de raciocínio lógico, que dizia assim: indo a uma loja, o dono te oferece as duas opções, 10% ou 10% ao quadrado. Qual você escolhe? E aí, muitos pensam assim: ao quadrado vai multiplicar por ele, vai ficar maior. Então eu quero 10% ao quadrado. E 10% ao quadrado é 1%, porque é como se fosse 10% de 10%. 10 vezes, Aí né? fica 100 por 10 mil, fica 1%. Só que a gente vai tão rápido porque pensa assim: tá na potência, está multiplicando. Só que nós temos que lembrar que na multiplicação por números decimais, por fração, às vezes não vai aumentar, às vezes vai diminuir. Porque multiplica numerador e também denominador. Então, muito cuidado com esses detalhes. Mas é isso. E aí, com isso, nós basicamente encerramos a parte de matemática financeira. E praticamente fechamos já a unidade 2. Porque agora vai vir, né, um quiz revisional. Antes tem uma aula do Enem. Aula do Enem, depois um quiz revisional, prova. Fechamos a unidade 2, certo? Matemática financeira é um dos assuntos que mais cai na prova do Enem. Vocês têm que ter domínio e o ideal é observar nas questões do Enem como que ele faz essa pegada de porcentagem, dos detalhes. Ele pergunta juros, o que ele faz? Como é que ele envolve matemática financeira na prova? Para daí ficarmos tranquilos com relação ao Enem. Isso mesmo, né? E com isso a gente finaliza a nossa aula, então, de número 45. Chegamos ao final, já nessa conclusão da matemática financeira, mas eu acredito que bem revista, né? Por que revista? Porque a gente já viu. Então, a gente está revendo com vocês, né? A gente viu no primeiro, no segundo ano, e agora é aquela questão complementar. E, claro, a próxima aula a gente traz aí as aplicações no Enem, porque é desse jeito. Trabalhamos os assuntos, depois praticamos no Enem, para vocês verificarem, se familiarizarem como que o Enem cobra tudo isso, certo? Certo. Mas agora a gente fica por aqui, daquele jeito. Beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.